se o Senhor me ajudar a sair dessa situação que hoje eu me encontro, eu vou te servir pro resto da minha vida. Quando eu terminei de falar, o Espírito Santo veio ao meu ouvido e disse: vai à casa do irmão Jonas Carvalho, que ainda há esperança para a tua vida. Mas também tinha uma voz que dizia para mim: não tem mais jeito, prepara o que tu tem aí e vá para Porto Alegre. Lá as pessoas vão te dar dinheiro, lá as pessoas vão te dar o resto de comida, lá tu não vai precisar fazer força nenhuma, lá vai estar tudo na mão. E o domingo foi passando e eu tive de tardezinha na casa do irmão Jonas Carvalho. Queria que ele estivesse assistindo, deve talvez estar trabalhando. E bati na porta dele e disse: eu não aguento mais, Jonas, me ajuda a sair daqui, me tira daqui. E ele disse para mim: Marcos, eu não tenho carro, não tenho como eu te levar agora. Eu voltei para casa, me deitei naquele colchão, eu esperei passar a noite, a madrugada, para chegar um novo dia. Chegou a segunda-feira, aquela mesma voz dizia: vai até a casa do Jonas, que ainda há esperança. Mas também a mesma voz vinha e dizia: não perde teu tempo, vai para Porto Alegre, lá é tudo mais tranquilo. Oh, meus irmãos, eu fui à tardezinha, na casa do Jonas. E mais uma vez ele disse: Marcos, eu não tenho carro para te levar, não tenho como te levar. E eu só disse: me tira desse lugar. Eu já não estava mais aguentando, irmãos, entendam, esses 2 dias eu não tinha comido nada. Eu só tinha tomado água da torneira, porque dentro de casa não tinha mais torneira, eu só tinha na rua. E muitas vezes eu pegava 2 tijolos, fazia fogo, botava numa panela velha, água, chuchu picado, sem sal, e era minha comida. Voltei para casa, me deitei de novo, e eu comecei a ver que ninguém vinha na minha casa. Antes, todos os dias, tinha gente na minha casa para usar droga, para beber, para fumar, para tudo. Mas desde o domingo que eu dobrei meu joelho e disse: Deus me ajuda, Deus fechou o portão e impediu que as pessoas viessem me oferecer droga. E eu achava aquilo estranho. Comecei a ficar com medo, porque nesse mundo da droga, quando as coisas saem daquele cotidiano, a gente tem que ficar com medo, porque eles não são amigos, eles são teus inimigos, que qualquer coisa que tu tenha de valor, eles podem até te matar para tomar aquilo que é teu. Me acordei na terça-feira, a mesma voz dizia: vai na casa do irmão Jonas, que ainda há esperança. Mas também a mesma voz dizia: ei, não perde teu tempo, vai lá para Porto Alegre, lá tem tudo. Bom, meus irmãos e amigos, eram 3 dias já tentando, mas eu nunca deixava de ouvir a voz de Deus. Eu nunca deixava de ouvir a voz de Deus. Eu ouvia outra, mas eu não dava ouvido para outra. Eu dava ouvido para a voz de Deus. Na terça-feira à tarde, esses 3 dias eu não comi nada, irmãos. Entendem? Eu não comi nada.
Eu não sei o que aconteceu, mas eu não tive fome. Tive sede, não tive fome. E à tardezinha, perto das 4 horas, eu me levantei, botei uma roupa menos suja que eu tinha, um sapato velho nos meus pés, e peguei uma calça e uma camisa e botei dentro de uma sacolinha de supermercado. E quando eu saí de dentro da casa aqui da minha mãe, eu simplesmente saí. Dentro do meu coração, ou eu vou conhecer a Jesus, ou eu vou virar mendigo. E eu fui até a casa do irmão Jonas Carvalho e disse, quando ele me atendeu, eu disse para ele, ou é agora que eu vou conhecer Jesus, ou eu vou virar mendigo e nunca mais vou conhecer Jesus. O Espírito Santo de Deus tomou ele, muito grande. Ele foi lá no Felipe Carvalho e pediu o carro do Felipe Carvalho emprestado. E me levou para um desafio jovem. Eu preciso falar o nome desse desafio. Não é propaganda. Casa de Restauração Lírio dos Vales. Nós chamamos carinhosamente de a Casa do Oleiro. Porque lá todo vaso quebrado é transformado em vaso novo. Eu nunca ouvi falar tanto de oração e jejum como eu ouvi falar dentro daquele carro. E lá estava o Marcos indo para conhecer o autor da vida. Meu Deus, meus irmãos, quando eu cheguei lá, Violar, Deus te abençoe, Violar. Meus irmãos que estão entrando na live aí, Deus abençoe. Compartilhe. Talvez tenha algum conhecido de você, alguma mãe, algum pai, precisando de ajuda para o seu filho ou conhecido, que talvez perderam a esperança. Meus irmãos, eu entrei dentro do centro de recuperação e uma terça-feira à noite eu comi 3 pratos de comida. Entrei dentro de um barco e fui para um lugar desconhecido. E que me chama a atenção que eram 8 horas da noite quando eu subi lá em cima. E estava tendo um culto. Eu tinha entrado dentro da igreja evangélica algumas vezes, mas sempre entrei bêbado. Eu ia muito com a minha mãe. Minha mãe não é crente. Já aceitou Jesus, não se batizou, mas eu creio que Deus vai salvar ela. Minha mãezinha tem 80 anos agora, não pude dar um abraço nela, por causa desse problema que nós estamos enfrentando. Meus irmãos, a minha ideia quando entrei lá dentro era ficar um mês, pregar uma gordurinha e achar que aqui estava tudo novo, que aqui estava tudo transformado já. Meus irmãos, foi quando Jesus, ele me encontrou um coração quebrado, uma alma quebrada. Eu vou dar uns pulinhos aqui para poder concluir num tempo certo. Que eu sei que meus irmãos e amigos têm os afazeres, hoje é segunda-feira. Foram 2 anos, meus irmãos, para quem entrou com o pensamento de ficar um mês. Foram 2 anos de centro de recuperação. Foram 2 anos de culto pela manhã, culto ao meio-dia e culto à noite. Foram 2 anos de 2 vigílias por mês. Foram 2 anos de toda a madrugada a oração, das 2 às 3. E depois nós cantávamos o hino 577 da harpa. Foram com quase 4 meses de casa que eu lendo a palavra de Deus,
Em Isaías 53. Que eu perguntei para um obreiro quem era este que Isaías estava se referindo. E ele disse para mim: este aí é Jesus. Este aí é o que morreu pelos meus e os teus pecados. Este aí traz perdão para mim, para você. Sabe quando aquelas palavras entram dentro do ser humano e aquilo rasga? Passou-se alguns dias e eu tive a oportunidade de visitar minha mãe em Cachoeirinha. A primeira coisa que eu fiz, meus irmãos entendam, quando Cristo ele entra dentro da vida de um ser humano, quando ele encontra o ser humano, não fui eu que encontrei Cristo, ele que me encontrou. Eu disse: mãe, me perdoa por tudo que eu lhe fiz. Por favor, eu lhe peço que me perdoe, só assim eu vou poder continuar. Porque se eu não conseguir o teu perdão, o que vai ser de mim? Deus me perdoou, mas eu preciso que a senhora, como minha mãe, me perdoe do mau filho que eu fui. Porque foi lendo a palavra de Deus que eu descobri que eu tinha que honrar pai e mãe. O meu pai